Bom, gente, hoje no Conversa de Mãe vamos retomar um assunto muito importante que foi bastante comentado aqui no nosso programa. Os perigos dentro de casa que podem se tornar uma verdadeira armadilha para as crianças. Para falar mais sobre esse assunto e dizer quais cuidados devemos tomar, estamos recebendo aqui o médico pediatra do Hospital São Luís, Dr. Marcelo Rebichetti. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, Helena. Obrigado. Marcelo, me conta uma coisa. Nós vamos falar especificamente de quais cômodos da casa. Helena, a gente vai conversar hoje sobre dois ambientes. A gente vai falar dos perigos da sala de estar e do banheiro. O que pode ter de armadilha nesses dois ambientes. Então vamos começar. Por exemplo, a gente está aqui com as crianças, né? As mães estão presentes, mas as crianças podem ficar livres aí na salinha, fiquem à vontade. Qual o principal perigo dentro de uma sala como essa, doutor? Então, nessa sala que a gente montou, a gente começa a ter o problema aqui do bar. É muito comum a gente fazer um bar tipo carrinho. Qual que é o problema disso, Eliana? Na verdade, tem alguns problemas. Primeiro, o livre acesso às crianças. Então, a gente tem um acesso, como a gente está vendo aqui, o Arthur tentando chegar perto das bebidas. Aqui a gente tem bebida alcoólica. Então, ele chega muito fácil numa garrafa com bebida alcoólica. Problemas da garrafa, vidro. Então, essa garrafa pode cair no pé e machucar. Segundo, toda garrafa tem uma tampa. É muito comum as crianças engolirem, porque eles têm costumes de colocar qualquer coisa na boca. Eles podem engolir a tampinha e ir para a boca. Terceiro, existe a ingesta. Isso é bebida alcoólica. Bebida alcoólica, criança não casa. Até bom lembrar, Eliana, a gente volta a falar, que se por acaso acontecer ingesta de algum desses produtos e a mãe ficar perdida, que é muito comum, a gente não sabe o que fazer, é entrar de novo em contato com aquela central, a CEATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológica, que tem o 0800, para entrar em contato e mostrar exatamente o que fazer, tá? Por isso que é importantíssimo, a gente sempre pede para guardar as bebidas ou qualquer outra coisa no seu devido recipiente e não trocar. Perfeito. Bom, o Arthur ali, ele estava mexendo praticamente ali nas bebidas. Vocês podem perceber que por alguns segundos isso pode ser uma grande armadilha para o seu neném. Agora, esse bar é errado porque está ao alcance do seu filho. Qual seria o bar correto numa sala, doutor? O bar correto numa sala, o jeito que a gente tem é de colocar as bebidas longe das crianças. Então a gente montou aqui do outro lado um bar que tem, na verdade, um acesso que não é proibitivo, mas que deixa as crianças um pouco mais inibidas por causa da altura. Então a gente tem um joguinho de bebidas, mas numa mesa acima do nível da criança. Só que tem que ficar esperto em algumas coisas aqui, né? Primeiro, a gente sempre fala que aqui a gente está tentando coibir, mas as crianças podem conseguir voltar e pegar essas bebidas alcoólicas. Então, o que a gente faz? Primeiro, ficar de olho na altura da criança. Tem criança que não pega. Por exemplo, o Arthur, que está aqui, ele não alcança. Mas uma criança maior de 4, 5 anos pode alcançar essa bebida. Por isso é importante ter um nível acima das bebidas. Olha lá, gente, então, ali tem um nível acima ainda, onde tem os copos, e você pode também colocar copos e as bebidas. Aí está correto, né? Não deixe, então, as bebidas ao alcance dos seus filhos. Agora, vamos falar um pouco, doutor, sobre aparelhos de TV, por exemplo, né? Os eletrônicos em geral. Quais são os problemas que eles podem trazer para os filhos? Hoje a gente tem que lembrar que, diferente de antigamente, há 10, 15 anos atrás, o que uma casa tinha? Uma casa tinha um televisor e, quando muito, um videocassete. Hoje a gente tem televisor, videocassete, aparelho de DVD, Blu-ray, aparelho de TV a cabo, e todos os aparelhos são leves e podem cair na cabeça de uma criança, ela consegue puxar. Então a gente volta a lembrar, aparelhos eletrônicos sempre obrigatoriamente têm que ser fixos no móvel. Lembrar que, além de fixar esses aparelhos no móvel, é muito importante tomar cuidado com a fiação. Então, por exemplo, Eliana, aqui a gente tem uma televisão de LCD, que aqui a gente tem muito problema nela, né? A gente tem o quê? O cabo solto aqui. Então, a criança pode puxar o cabo e levar para a cabeça e etc e tal. Isso pode acontecer, esses tipos de trauma, né? E é muito importante lembrar que hoje está se tornando padrão esse tipo de televisor, né? Então esse televisor é muito bom pra gente, porque ele ocupa menos espaço. Mas é leve, né? É muito leve, tá? Então uma criança, por exemplo, do tamanho do Arthur, ela sobe no rack e ela leva a televisão pra cabeça. É um perigo. Tá? E como é que faz para proteger a criança desse tipo de televisor? O jeito mais correto, na verdade, todos os televisores atrás, e tem um jeito de você prender eles na parede, fixar. Às vezes não dá, às vezes tem esse problema que não dá. Então, hoje também é vendido correntes que a gente prende a televisão ou o televisor no próprio rack. Então é muito importante lembrar de sempre prender os aparelhos e tomar muito cuidado com essa fiação. Tem que prender. Tem que prender.
Tem que prender. Eles conseguem soltar o que a gente acha que é insoltável. Como evitar das crianças, por exemplo, eu estou aqui com as mamães, com a Cíntia, com a Lígia, né? Com as crianças aqui, que são muito fofas, né? Como evitar? As crianças são muito curiosas. Como é que a gente faz para proteger de tomadas, para elas não terem queimaduras, nem tomar choque? A tomada é uma briga, né? Então a gente pode usar uma coisa boa que, na verdade, é um móvel para você tentar impedir essa criança de chegar na tomada. Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma tomada alta, que você não consegue colocar o móvel. Então existem os protetores de tomada, tá? Que são coisas simples, baratas, são vendidas em qualquer loja, tá? O que você faz? Você encaixa exatamente onde entraria a tomada. Aí você coloca, tá? Mas o que acontece? A gente, adulto, precisa dessa chavinha para conseguir soltar. As crianças conseguem com a unha. Tá. Então, não é porque está com protetor de tomada que eles não vão mexer. De novo, fica mais difícil, mas eles conseguem. Tá? Até o exemplo do meu filho, ele não gosta de falar, que meu filho tirava esses protetores de tomada, então eu colei os protetores de tomada. E aí, para minha surpresa, ele começou a tirar os espelhos da tomada. Ele batia os espelhos na mão. Então, assim, tem que tomar cuidado. Não é porque a gente toma a conduta que a coisa não acontece. A gente minimiza o risco. Agora, o Arthur estava até há pouco tempo atrás, ele estava com o controle remoto na mão. O controle remoto pode ser perigoso? O controle remoto pode e ele é perigoso, né? Para você que já é mãe, você vai descobrir uma coisa que a gente sempre fala, e a Eliana também vai descobrir, que criança tem paixão por 2 brinquedos, controle remoto e telefone celular, tá? Então aqui acho que vale a pena a gente falar algumas coisas, Eliana, já casando com controle remoto, que é mesa de centro, tá? Mesa de centro e criança é um casamento péssimo, terrível. Por quê? Primeiro porque as mesas de centro são baixas, então as crianças sobem nela e podem cair, se machucar. Essa nossa mesa, em especial, ela é de vidro, que é a mais perigosa que tem, tá? Além do problema da mesa de vidro, olha a quantidade de coisa que a gente não deve ter aqui para uma criança mexer. A gente tá com um cinzeiro que é pesado, com ponta, a gente tá com um monte de enfeite que pode cair no pé, machucar, fazer ferimentos. Doutor, vem cá, desculpa, dá uma olhada o que ela tá fazendo. A cortina. A gente vai falar da cortina também, né? É perigoso isso que ela está aprontando? É muito perigoso. Por quê? Na verdade, a cortina, o que a gente fala? A cortina e criança também é uma coisa que o casamento é muito infeliz. Vocês vão perceber com o tempo que pra gente deixar uma casa bonita é difícil, porque para as crianças a casa tem que ser, na verdade, funcional e não bonita. A cortina, a melhor cortina que existe para as crianças é aquela cortina que a gente chama horizontal, tá? Do jeito que ela não chegue na altura da criança. Para quê? Para ela não puxar essa cortina. E, ao mesmo tempo, essas cortinas não podem ter puxadores. Por quê? Porque, às vezes, ela não chega na cortina, mas ela chega num puxador. Então, além dela pegar o puxador e ter problema que, às vezes, eles podem brincar e se enforcar com isso aqui, tá? Eles se enforcam, eles podem puxar a cortina com tanta força que a cortina desmonta em cima deles. Uau! Tá? Então, a cortina tem que tomar muito cuidado. A gente dá preferências para as cortinas horizontais e essas cortinas que ficam na nossa cintura, porque eles não vão pegar. E, de preferência, sempre tentar deixar as cortinas recolhidas. Perfeito. Tá? E a mesinha de centro, tirar todos os objetos que possam ser prejudiciais à criança, que a criança pode se cortar, que possa se furar. E o controle remoto, né, Helena, que você tinha me perguntado, ele tem alguns problemas, né? Primeiro que ele pode, às vezes o controle remoto hoje dessas TVs são muito pesados, pode machucar. Todo controle remoto tem pilha, tá? É muito comum as crianças colocarem a pilha na boca e às vezes elas podem engolir essa pilha, tá? Esse controle remoto já é um controle remoto dos mais novos. A gente vê que tem uma travinha que ele não consegue tirar a tampinha. Mas também os controles remotos mais antigos, eles tiram a tampinha, engolem a pilha. Então, o que a gente faz? Primeiro, não deixe o controle remoto numa mesa de centro ou perto do seu filho ou da sua filha. E sempre o controle remoto, a gente passa uma fita para tentar fazer com que essa criança não tire a pilha. Mas a melhor coisa é isso, né, Helena? Se a gente tem um móvel alto, coloca tudo em cima do móvel, celular, chave, e não usar a mesinha de centro, tá? Perfeito. E planta, doutora? A gente tá vendo uma planta ali. A planta, ela pode trazer algum problema para a criança? Então, na verdade, a planta não traz problema. O que traz problema são os cuidados que a gente tem com a planta, né? A planta é saudável, a gente gosta de ter planta em casa, mas toda planta requer o quê? Cuidados. E, normalmente, os produtos que a gente coloca nessa planta podem ser tóxicos para as crianças. Então tem que tomar muito cuidado com essa toxicidade dos produtos. E criança tem paixão, volto a falar, por colocar as coisas na boca. Tem aquelas plantas mais perigosas, né? São plantas venenosas. A gente tem que tomar... Comigo ninguém pode. Olha, gente, vem cá, você que está em casa. Eu tinha um coelho e o coelho comeu a minha comigo ninguém pode. Porque todo mundo falava, é ótimo.
tira mal olhado. Então tinha Comigo Ninguém Pode em casa. O coelho passou mal, ainda bem que tinha gente por perto, levamos ao veterinário. Agora, e para crianças? Você tem um Comigo Ninguém Pode na sua casa? Pode ser nocivo, doutor? Pode ser nocivo. Por isso que na escolha da planta é sempre importante conversar com alguém que saiba alguma coisa de botânica e falar, tem uma criança pequena, às vezes tem um animal, para falar qual que é a melhor planta. Mesmo assim, Eliana, tomar cuidado com o produto que você coloca na planta, tá? E criança tem amor por colocar as coisas na boca. Então tem que tomar cuidado, que você põe terra, a criança vai pôr a terra na boca. E a terra com a planta também tem um outro problema. Normalmente eles sempre ficam úmidos. E coisas úmidas levam ao crescimento de fungo. Então, se às vezes não é tóxico, não tem nenhuma toxicidade, mas você tem algum fungo que pode causar processos infecciosos nas crianças. Então, na verdade, a gente, como pediatra, a gente pede para não colocar planta na área interna da casa, exatamente por isso, porque o visual fica muito bonito, mas você não consegue. Por exemplo, a gente está vendo o Daniel chegando perto da planta agora, com um secador, que a gente vai falar daqui a pouco dele. Tá? Você tá entrando num outro set, hein? Você é ali, ó, no banheiro. Já pegou o secador. Olha, e ele tá pegando umas pedrinhas que eu queria que estavam na planta. Isso aqui é um perigo para criança, então, né? E ele trouxe as pedrinhas. É que, na verdade, o que a gente fala? Alguma coisa, quando você tem planta, você precisa colocar. Então, a gente prefere até que coloque essas pedrinhas que sejam grandes. Por quê? Porque ele tem menos risco de engolir. O que é importante, às vezes a gente fica na dúvida, posso colocar perto de uma criança ou não posso colocar perto de uma criança? Acho que vale uma dica legal, Eliana, do que você pode dar na mão de uma criança, né? Por exemplo, essas pedrinhas. Ele me elegeu. Acho que eu tô com cara de vaso. Pois não, doutor? Então a gente tem muito cuidado com isso que dá na mão de uma criança. A gente sempre brinca, por exemplo, uma pedra dessas passa por dentro de um rolo de papel higiênico? Passa. Tudo que passa por dentro de um rolo de papel higiênico, a criança pode engolir e ir para a traqueia, aspirar, tá? Então é muito importante, às vezes, até para brinquedos, a gente fica na dúvida, posso dar ou não posso dar? Nada que passe dentro do rolo do papel higiênico pode ser dado na mão de uma criança. Por exemplo, chave, caneta, essas pedrinhas. Então existem pedras mais apropriadas para esse vaso, que são pedras grandes, tá? Só que aí, Eliana, a gente também corre aquele risco da pedra ser muito grande e cair no pé e machucar. É melhor não ter. É melhor não ter.